Meu povo, boa noite, quase bom final de semana para vocês. Cá entre nós, quinta-feira à noite. Quem trabalhou já trabalhou, né? Quem produziu já produziu. E quem trabalha sexta é desorganizado. Já tem algum tempo que eu estou precisando e que as pessoas estão precisando, nas ruas, na agência bancária, falar sobre o Lamine Yamal. Então o vídeo da semana, essa semana, não vai ter muita atualização de notícias e tal, porque basicamente já ficou tudo dito na coletiva do João Laporta e depois o que teve de atualização é o Ronaldo Araújo, que aparentemente vai ficar mesmo, né? Final de semana o Barcelona joga contra o Retafe e depois Liga dos Campeões, então assim, tem pouco sobre o próximo adversário. A semana já foi bem resumida, com o que teve de pós-jogo contra o Betis e depois, e antes disso, sobre a entrevista do João Laporta. E o Lamine Yamal é o personagem dessa semana. Ele é o personagem da temporada, né? O melhor jogador da temporada do Barça é o Rafinha. Depois, para mim, Lamine, Pedri, Lewandowski. Nessa ordem. A questão é que é muito normal que um jogador como o Rafinha, aos 28 anos, jogue bem e jogue uma grande temporada. O jogador vai evoluindo, vai aprendendo, muitos técnicos, vai amadurecendo, fisicamente está bem, de cabeça está bem também e consegue fazer uma grande temporada. O que não tira os méritos do Rafinha, né? É uma grande temporada, porque ele merece fazer uma grande temporada, ele está trabalhando por isso. É o jogador mais transformado de uma temporada para outra. Ele e o Inigo Martínez, para mim, são jogadores da Espanha que mais tiveram evolução de uma temporada para outra, pelo menos o que eu consegui acompanhar até aqui. Então, claro que tem muito mérito o Rafinha, 29 participações em gols, liderança, tudo que ele apresenta para o time também. Então, o Rafinha, para mim, é o melhor jogador da temporada. Mas o hype está em cima do Lamine Yamal, que não está muito atrás do Rafinha. Eu acho que não é uma disputa muito disparada do Rafinha em relação ao Lamine. Em números, por exemplo, o Lamine participou de 21 gols, o Rafinha de 29 até aqui na temporada. O Lamine ficou mais partidas fora, né, por conta da lesão no tornozelo que ele teve 2 vezes e tal. Mas o Rafinha, para mim, é o melhor jogador. Acontece que é menos normal que um jogador de 17 anos consiga fazer uma temporada como está fazendo o Lamine, em comparação com o Rafinha, que é mais normal que um jogador de 28 tenha já a capacidade que o Rafinha tem de fazer. Então, proporcionalmente, chama muito mais atenção o Lamine Yamal. Rafinha talvez a gente esteja vendo o seu prime, o seu melhor, e o que a gente vai ver do melhor Rafinha é isso daí. Tomara que ele consiga manter por muito tempo, porque o Rafinha é um jogador que, caso o Barcelona ganhe títulos, ele pode optar a prêmios de melhor jogador do mundo. Embora o Lamine também vai acabar optando se isso acontecer, se o Barcelona ganhar títulos. Pelo hype também, pela narrativa. O Vitor Sérgio fez um vídeo outro dia muito interessante, muito bom sobre isso. A questão é que o que tem de bom do Rafinha é isso. E se ele mantém isso por muito tempo, está excelente. O Lamine Yamal, eu também acho que se for isso, já está bom. Se ele jogar isso por muito mais tempo, já está bom. A questão é que a gente não viu ainda o teto desse menino. Ele ainda está quase que em fase de crescimento. A ficha dele mostra que ele tem 1,80 m, e eu acho que a ficha de 2022-23 que ele estreia contra o Betis, se eu não me engano, mostrava 1,76 na altura do Lamine Yamal. Ele está ainda literalmente crescendo. Então a questão é que a gente não sabe qual é o teto de um dos melhores jogadores do mundo essa temporada. Está perto do top 5, Lamine Yamal. Mo Salah, Rafinha, para mim Cole Palmer, Lamine, Vinícius, Bellingham. Eu não gosto de top porque certamente eu estou esquecendo uma porrada de gente. Mas enfim, está por ali. Harry Kane, enfim, está por ali. Então a questão é que não é normal o que o Lamine está fazendo. E o que ele fez nos últimos 2 jogos, inclusive, para mim já mostra ainda mais evolução. Capacidade de driblar no momento certo, de escolher a hora certa de fazer as jogadas, os timings, a capacidade de ter personalidade em jogos grandes também. Isso me chamou a atenção. Assim, eu vi desde o primeiro jogo do Lamine Yamal, né? Vi quase todos os jogos dele no estádio e vi boa parte das partidas que ele disputou. E claramente a gente vê que de um jogo para outro ele vai ganhando coisas. E nesses 2 últimos jogos ele foi muito bem. Eu já tinha falado aqui pós-jogo contra o Real Madrid, os dados dele: 42 ações com a bola, ganhou 8 de 11 duelos, é muito. 5 de 6 dribles, é muito, 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 muito. Só perdeu 7 bolas das 42 que ele tocou. Contra o Betis ele tocou na bola 46 vezes e perdeu 14, perdeu muito mais, mas também tocou um pouquinho mais na bola. Acertou 5 de 7 dribles, é excelente. Ganhou 6 de 10 duelos, para um jogador ofensivo também é muito bom. Deu 3 passes-chave. Contra o Betis foi a primeira vez que o Lamine fez um gol e deu uma assistência. Dá aquela assistência maravilhosa para o Koundé, faz um gol um pouco mais fácil
Ainda tinha uma outra assistência para o Condé, que acabou não se confirmando, pela ponta da chuteira do Condé, e um gol que ele estava impedido. Mas assim, muitas e muitas participações no ataque, fez toda a jogada do gol do Rafinha, né? Ele arranca do campo de defesa do Barcelona, limpa um atacante, um defensor do Betis, na hora de chutar é meio bloqueado e desequilibrado por um defensor, e a bola cai para o Rafinha marcar. Primeira vez que fez gol e deu assistência num jogo, me chama a atenção porque é o jogo de número 75, 75º jogo, só a primeira vez, eu tinha a sensação que isso já tinha acontecido antes, e a primeira vez que o Lamine marcou em 3 jogos seguidos. Um jogador que eu já meio que critiquei aqui, mas eu já mais apontei do que critiquei, a questão dele não fazer tantos gols, dá muitas assistências em gols menos, né? Ele tem muito mais passe do que gol, e até mais golaços do que gol, né? De vez em quando sai um golaço, e esses gols que são mais normais que se tenha que fazer, ou que os grandes atacantes fazem de vez em quando e ganham muitos jogos, o Lamine nem sempre faz, por enquanto. É um jogador de 17 anos que está evoluindo, inclusive, os seus fundamentos. Eu só vou fazer um parênteses para falar aqui de Lamine Yamal, porque depois do jogo contra o Betis, teve um tweet muito infeliz do Barcelona, dizendo solo quiere jugar al fútbol, e entre parênteses, y juega muy bien. Acho que era literalmente isso. Só quer jogar futebol e joga muito bem. É uma clara provocação ao Vini Júnior, de graça, absolutamente de graça. Lamine e Vini não são rivais. O Vini saiu em defesa do Lamine quando ele foi, inclusive, insultado, né, com insultos racistas no Santiago Bernabéu. E, assim, o Barcelona passa completamente da linha, um tweet baixo de graça, sem nenhuma necessidade. Era um 5-1, era só comemorar, era só enaltecer o Lamine Yamal, não precisava disso. Eu não gosto normalmente desses tipos de provocação, especialmente para acender um ódio, um desprezo, um menosprezo em relação ao Vini Júnior, que é a moda da Espanha, né? Assim, o Vini, desde que chegou aqui, atacam ele de tudo quanto é lado, e esse é um dos ataques completamente gratuitos. Vai muito mal o Barcelona nas redes sociais ao fazer isso. Só para pontuar porque isso aconteceu depois do jogo contra o Betis, eu tô aqui falando do jogo contra o Betis, não falei no vídeo de ontem porque não tinha visto. Deve ter sido durante, eu tava gravando e tal, tava vendo outras coisas mais importantes do que o que o Barcelona tá comemorando e falando em redes sociais, mas é claro que todos os posts, boa parte deles são bastante relevantes, é só para engajar a torcida, e esse só não foi relevante porque foi ruim. Senão era só um post vitória, 3 pontos, grande jogador e tal, coisinhas normais. Os números do Lamine em La Liga mostram como ele é um jogador muito dominante em muitas facetas do jogo, em muitas fases do jogo, inclusive, o que me chama muita atenção, em fases defensivas. Ele é o jogador de mais dribles certos em La Liga, é o primeiro em assistências também, e aí se a gente for pegar só os atacantes, ele é o segundo atacante com mais desarmes em La Liga, tem 22, o Rafinha é o primeiro, tem um desarme a mais do que ele, e ele é o segundo atacante com mais interceptações, que intercepta passes de adversários. Em passes-chave que ele dá por jogo, ele é o 10º, não contando atacantes, contando todos os jogadores de La Liga. Mas me chama a atenção como ele é o segundo atacante com mais desarme e o segundo atacante com mais interceptações. Se a gente olha como o Rafinha pressiona a defesa adversária e como o Lamine pressiona a defesa adversária, o Rafinha é muito mais entregue à marcação e ao trabalho sujo e tal, gasta muito mais energia nisso do que o Lamine. O Lamine eu acho que tem uma leitura, uma percepção de para onde que a bola vai, o que vai acontecer, de ler o próximo movimento do adversário que faz ele roubar muitas bolas. Então é um jogador que recupera muitas bolas na frente, que também é importante para a pressão, embora não tenha energia do Rafinha, do Gavi, de outros jogadores do Barcelona, para comparar atacante com atacante. O Rafinha e o Lamine pressionam de forma muito diferentes, mas o Lamine tem também bons números defensivos. Se a gente for comparar com todos os atacantes de La Liga, ele é o segundo em 2 critérios muito importantes do sistema defensivo. E aí, eu quero aproveitar esse vídeo, que já tem um preâmbulo até maior do que eu gostaria que tivesse, para aproveitar uma pergunta que me chegou na caixinha de perguntas do Juliano Reis, e que eu decidi fazer um vídeo inteiro sobre isso, porque realmente é uma pergunta bastante pertinente. Se o Lamine Yamal é o maior fenômeno desta idade depois do Ronaldo Fenômeno. E eu comecei a pensar, e eu até devia ter pegado aqui os números do Mbappé, até 18 anos e não peguei. Mas eu peguei os números do Messi, do Ronaldo Fenômeno, do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Acho que está de bom tamanho, né? Eu peguei o número desses todos com 18 anos completados. Quando eles completaram 18 anos, qual que eram os números que eles tinham por clube. E o Lamine Yamal só vai completar 18 anos quando acabar a temporada. Então tem meia temporada ainda para ele jogar.
O Campeonato Espanhol ainda tem 17 jogos ou 18, tem 18 jogos ainda para fazer. 18 ou 19, hein? Agora me deu até dúvida de quantos jogos ainda tem. 19, né? Acabou um turno inteirinho. Ainda tem 19 jogos do Campeonato Espanhol para fazer, pelo menos mais um jogo de Copa do Rei, 20. Liga dos Campeões, o Barcelona joga 2 vezes na primeira fase, se perder os 2, tem 2 playoffs, então pelo menos mais 4. Ainda tem pelo menos 24 jogos para fazer o Lamine Yamal no que resta de temporada. Nos jogos que ele tem pelo Barcelona, são a temporada passada inteira, mais essa e mais um joguinho na temporada 22-23 contra o Betis, quando ele estreou ainda com 15 anos. 75 partidas, 16 gols marcados, 19 assistências. Ele participou de 35 gols em 75 jogos, com 17 anos e meio. Ele faz 18 anos já de férias. A temporada já vai ter acabado dia 11 ou 12 de julho. O Messi, quando chegou aos 18 anos, ele fez toda a temporada com 17 anos, 9 jogos, 1 gol. Era isso. O Messi tinha 9 jogos e 1 gol até ser o maior de idade. O Messi realmente demorou para sair um pouco mais da casca. O Cristiano Ronaldo também eu vou mostrar. Ainda menos o Cristiano, mas o Messi mais. A questão é que quando o Messi, por exemplo, tinha 70 jogos pelo Barça, e ele já tinha 20 anos quando ele completou 70 jogos pelo Barça, ele tinha 26 gols e 6 assistências, 32 participações em gols. O Lamine com 75 jogos tem 35 participações, mas o Messi tinha muitos mais gols, né? 26 contra 16. Mas isso o Messi tinha 20 anos de idade, tá? É só para comparar mais ou menos o número de jogos. Quando o Messi terminou a temporada 6-7, ele termina essa temporada e logo depois faz 20 anos, ele tinha esses números aqui, 26 gols e 6 assistências pelo Barcelona. O Neymar tinha 14 gols e 9 assistências em 2009 e depois, no inicinho de 2010, quando ele faz 18 anos, ele já tinha mais 6 gols e 3 assistências. Então o Neymar tinha 32 participações em gols quando ele completou 18. O Lamine com 17,5 tem 35 participações em gols, mais do que o Neymar. Cristiano Ronaldo, juntando Sporting, depois Manchester United, 16 gols e 15 assistências, 31 participações em gols aos 18 anos. Lamine 35 em 17,5. E o Ronaldo Fenômeno, esse sim, eu não tenho o número de assistências, o número de gols e assistências aqui eu peguei no site gol.com. E o Ronaldo Fenômeno, a base de dados é bem diferente, né, anos 90 e tal, eu só tenho o número de gols, 44 pelo Cruzeiro e 6 pelo PSV. O Ronaldo Fenômeno já tinha 50 gols quando ele completou 18 anos de idade. Não tenho aqui o número de assistências. O Lamine tem 16. Então, de fato, assim, comparando com grandes jogadores que vieram, simplesmente os números e não as sensações, o Lamine Yamal só está atrás do Ronaldo em participações em gols nesta fase da vida mais ou menos, porque ele ainda vai chegar lá, nesses 24 jogos que tiverem pela frente, se o Lamine Yamal participar de 12 gols, um a cada 2 jogos, ele vai chegar com 47 gols participados entre gols e assistências aos 18 anos. Um número muito, muito bom, muito melhor do que todos os outros, mas ainda assim seria pior do que o Ronaldo Fenômeno. Isso aqui não vai só de números, tá? Porque daqui a pouco pode ter um outro jogador que tinha nessa idade números melhores do que o Lamine e que talvez não gerasse essa sensação. A questão mesmo é a sensação que ele está gerando. Um jogador muito criativo, com drible, o que é muito raro hoje em dia, capacidade de driblar e de forma objetiva, normalmente ele dribla para buscar o gol, com visão de jogo. É muito normal que dessa idade o jovem, e que você que é jovem que está assistindo, você vai saber disso, o jovem gosta de acelerar além da conta, e o Lamine não é extra acelerado, pelo contrário, tem pausa, timing, levanta a cabeça, não é baixar a cabeça e sair correndo no driblador, o que era o Messi. Se vocês pegarem para ver lances do Messi novinho, o Messi era um driblador, era um baixinho que driblava e tentava fazer tudo sozinho. O Lamine Yamal até tenta isso de vez em quando, sai driblando muito, mas a questão dele é entender os espaços, o momento do drible e a partir daí construir as jogadas. Tem muito de Neymar no jogo dele. Eu acho que ele tem as pausas do Messi, mas a habilidade e a forma de se mexer do Neymar. Outra coisa é que ele consiga ter na qualidade desses dois. Estou falando de características, mas realmente são características que dessa idade nem Messi nem Neymar tinham mostrado ainda. E assim, eu já tinha dito anteriormente e eu repito, com 17 anos, o Lamine é muito melhor do que o Messi. Tá aqui. A questão é que com 20 anos vai ser, com 21, com 22 anos vai ser? Eu acho que não. Acho que o Lamine não vai ser o Messi, não vai ser um jogador tão bom assim. Não é possível que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, no mesmo clube. E com uma diferença tão pequena de tempo. Então acho que o Lamine não vai ser o Messi e todas as comparações daqui a pouco vão ficar ruins. Mas neste momento da carreira,
sim, ele joga mais e ele pinta mais, ele aparenta mais do que o Messi, embora já fosse um grande prodígio, mas o Lamine nesse momento, o Lamine também é um grande prodígio. Eu lembro que em 2001 ou 2022, ele tinha 14, 15 anos, e eu saí um dia para tomar um café com uma pessoa relacionada ao Barcelona e tal, e já falou assim, ó, tá vindo um novo Messi aí. Era a sensação que se tinha desde dentro. Então, para mim sim, respondendo uma pergunta um dia antes do vídeo respondendo as perguntas, é para mim sim o maior fenômeno desde Ronaldo Fenômeno. A questão é, meu povo, que o mundo é uma bola e ele gira. E a gente não sabe para onde que o mundo vai levar o Lamine Yamal, como que esse mundo vai girar. Eu imagino que na cabeça de um garoto desta idade, que já está ouvindo que é o melhor do mundo, a chance dele acreditar que é o melhor do mundo e trabalhar menos existe. Se acomodar, se achar foda, tirar os pés do chão, né? Ficar com os pés numa nuvem, ir para uma bolha. Tudo isso pode acontecer. Se descuidar com treino, com dormir, com alimentação, e aí noitada, não sei o quê. Tudo isso pode acontecer. Eu estava escutando ontem na rádio, e era verdade, alguém estava lembrando que tem uma música que fala que o difícil não é ser Maradona, o difícil é ser Maradona todos os dias. No bom sentido de Maradona, né? No sentido futebolístico, imagino eu. E é isso mesmo, né? Messi e Cristiano foram tão bons não só porque eles foram muito bons, mas porque eles foram muito bons por mais de uma década, por quase 2 décadas, né? Se for ver que eles começaram em 2003, 2004, e que eles ainda estão jogando até hoje, fazendo muitos gols, embora já assim em torneios menores, mas quase 2 décadas de Messi e Cristiano Ronaldo jogando muito, muito bem. Então, eu tenho muitas dúvidas e medo de para onde o mundo pode levar uma promessa tão, tão boa. Se ele quiser muito ser Messi Cristiano, se ele quiser ser Maradona todos os dias, acho que se quiser ser Messi ou Cristiano todos os dias, acho que é um exemplo muito melhor do que Maradona. A gente pode estar diante de um novo fenômeno, e olha que vale a comparação com o Ronaldo Fenômeno. Vamos ver se não vai se machucar, para onde que o mundo vai levar ele, como que o mundo vai girar, se ele vai ter muito mais que evoluir ainda, mas assim, é muito legal de ver. É muito legal. É o jogador que hoje vale a pena pagar ingresso para ver. É o Lamine Yamal. O Rafinha é o melhor do time? Mas o que te dá mais vontade de ver no estádio hoje? Para mim, mais o Lamine do que o Rafinha, embora seja muito legal ver a energia que o Rafinha dá. Mas também é muito legal ver as pausas que o Pedri dá e a capacidade de... Parece um jogador de pelada, que não tem muito físico de jogador de futebol, e a capacidade técnica que ele tem, mas assim, o Lamine é a grande novidade do futebol mundial em muito tempo. Em muito tempo mesmo. Vamos ver se o mundo vai ser generoso com ele e se ele vai ser generoso com o mundo de volta. Todo mundo agradece se isso acontecer. É isso, meu povo. Obrigado para o Juliano Reis, que mandou a pergunta. E amanhã eu volto respondendo mais um tanto de perguntas de vocês no vídeo tradicional das sextas-feiras. Valeu, meu povo. É quinta-feira à noite. Vai aproveitar. E se você está vendo isso na sexta-feira, tomara que você tenha aproveitado. Valeu, gente. Tchau, tchau.